Sejam bem-vindos, então, quem entrou agora também. Estava falando aqui, conversando, que a gente viu já as formas farmacêuticas e hoje nós vamos falar sobre as vias de administração, certo? Então, vocês vão abrir lá no capítulo 7, na página 40, onde a gente vai trabalhar vias de administração, parte 1. Então, hoje nós vamos conhecer as principais vias de administração e entender como é que esses medicamentos eles vão fazer sua ação, né? O medicamento, até agora a gente estava vendo lá a forma farmacêutica. Então, como é que eu tinha lá a forma farmacêutica, os tipos de forma farmacêutica. Agora a gente vai entender como essa forma farmacêutica ela vai entrar no organismo do indivíduo e vai fazer sua ação, certo? Então, hoje o capítulo é o 7. Prof, vi aqui no material, né, que o capítulo 6 você pulou. Não sei se vocês perceberam, mas o capítulo 6 é de avaliação. E aí a gente não tem como fazer avaliação por aqui, né? Então, vamos deixar a avaliação para quando a gente retornar de maneira presencial, em breve, né? Já isso tudo passa, tenho certeza, fé em Deus aqui, para a gente voltar de maneira presencial mais tranquila, tá? Então, por isso que o capítulo 6 ele foi pulado. Outro aviso aí aos navegantes, tá bom? Quem tá sem material ainda, pode pegar o material no Sebrae, né? Quem tinha ido, que falou, prof, não tinha chegado, estava atrasada a transportadora, essa questão de pandemia que tá bem complicado, já tem material. Quem já tá com material em casa, em mãos, tá? Já abre aí no livro, capítulo 7, tá bom? Página 40, via de administração, parte 1. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para vocês começarem a ver o meu slide, tá bom? E aí, vocês vão acompanhando. Só um momentinho. Pronto, meu povo. Então, como a gente já tinha falado, capítulo 7, página 40, vias de administração. E aí, quando a gente fala na definição do que é a via de administração, a gente, pela palavra, é muito fácil de saber, a gente deduz, né? Que via é o meio, a maneira como a medicação ela vai ser administrada. Então, é a maneira como essa medicação ela vai ser introduzida no organismo do indivíduo. E aí, a gente viu essa definiçãozinha aqui em alguns dos capítulos. Acho que foi quando a gente estava trabalhando o capítulo de conceitos importantes, que a gente falou que a via de administração ela vai ser a maneira pela qual a droga, o medicamento, ele vai ser introduzido no organismo. Então, ele vai ser, claro que ele vai se relacionar com essas três formas. Com essas três coisas que eu botei aqui. A forma, o objetivo e as condições físicas. Vamos agora, de maneira prática, entender isso, né? Por que que a medicação, a via de administração, ela vai se relacionar com a forma farmacêutica, porque cada forma farmacêutica ela tem uma ação numa via de administração diferente. Então, a gente viu lá que os comprimidos, por exemplo, eles têm absorção por via oral, mas a gente viu também que tem comprimido por via vaginal, né? Nós vimos as cápsulas elas podem ir também por via oral, mas elas também podem ir por outras vias. Vimos lá a cápsula de via retal, que é o supositório. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, é que cada via de administração tem suas formas farmacêuticas. Não é o que eu vou pegar lá, aquela medicação em forma sólida e botar por qualquer via. Você não pode pegar um comprimido e fazer por via endovenosa, na veia. Não tem como, tá? Então, isso tem que ser respeitado. A gente tem que entender que cada forma farmacêutica se relaciona com a via de administração diferente. Eu preciso saber qual é a via de administração que aquela medicação ela deve ser feita. É via oral? É via intradérmica? Não. É via subcutânea? É na veia? É aonde? Tá? Então, primeiro eu tenho que entender isso. E aí, depois entender também que essa via de administração ela vai se relacionar com a situação do paciente. Então, se o paciente ele consegue engolir, ele consegue deglutir e tiver bem estável, acordado, cooperando, posso fazer por via oral, né? Mas se é um paciente que tá mal, desmaiado, passou mal, né? Você quer uma certa urgência, você tem urgência para aquele paciente melhorar. Claro que por via oral não vai dar, porque ele tá desmaiado, então eu vou optar por uma via em que eu possa fazer, que tem ação mais rápida até, às vezes, do que a via oral. Me digam aí uma via que eu posso fazer essa medicação de ação mais rápida num paciente que está desmaiado, está lá passando mal. Uma via de urgência. Venosa.
A injeção, professora? Injeção, por exemplo, né? Se eu fizer lá uma injeção, principalmente se for uma injeção na veia lá, a medicação vai cair direto na corrente sanguínea e vai ter lá a sua ação. Então, cada tipo de via também vai depender de como o paciente está. Gosto muito de dizer para vocês, quando a gente estiver vendo a parte mais assim, apropriada, mais específica de cuidador, vocês vão ver que eu falo muito disso. Gente, a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes os nossos pacientes, a gente sabe as vias de administração que os nossos pacientes, eles têm mais afinidade, eles podem fazer, mas a gente não explica, não vai atrás, não pergunta. Por exemplo, a via oral é a mais utilizada. Nós vamos ver hoje que ela é a mais segura, ela é econômica, é muito boa, mas às vezes a forma farmacêutica ela não é observada. Então, às vezes eu tenho um idosinho que vai fazer via oral, né? Ele consegue deglutir, mas ele não consegue engolir um comprimido. E aí eu não observo que se eu fizer aquela medicação de forma líquida, a mesma medicação, né? Às vezes na consulta eu posso pedir ao médico, o senhor não teria como prescrever, né? Em vez de um comprimido, essa medicação sendo líquida, ela existe? Porque se for líquido, ele vai aceitar bem melhor do que se eu fizer um comprimido. Então são coisas simples que a gente não fala, nem vai atrás, porque a gente não conhece, a gente não sabe o que é uma forma farmacêutica. Então, as formas vocês aprenderam. Vocês viram que a gente tem as formas sólidas, as formas semissólidas, as formas líquidas, e elas vão se relacionar com essas vias que nós vamos ver agora. Então, é muito importante que vocês saibam fazer esse link entre forma farmacêutica e via, certo? Beleza? Então, bora simbora. Vamos ver as vias aqui. E aí, eu gosto desse esqueminha. Se vocês quiserem aí fazer um esquema também, copiar. Peraí que vai aparecer, tá carregando aí. Vai aparecer no de vocês. Se vocês quiserem fazer um esqueminha, copiar aí esse esquema, ou parar depois, quando a gente enviar a gravação, parar para ver o esquema, para fazer esse esquema. Vocês estão conseguindo ver, gente, esse esqueminha que eu tô aqui mostrando? Me respondam aí se vocês conseguem visualizar. Sim, conseguimos. Pronto. Agora aparece só. Pronto, ó. Então, esse esqueminha é um esquema muito bom porque a gente consegue dividir quais são as vias de administração que existem. Então, eu tenho os fármacos, né? As medicações, e eles têm basicamente dois tipos de ação. Eles podem ter ação sistêmica, que é aquelas medicações que vão precisar ser introduzidas lá no corpo para ser absorvidas, para depois serem distribuídas e ter sua ação. E eu posso ter ação local, certo? Então, o que é uma medicação, um fármaco de ação local? É uma medicação que eu vou aplicar no local que eu quero ter ação. Então, quando eu uso um colírio, por exemplo, eu vou aplicar lá no olho, no local que eu quero ter ação. Quando eu uso uma pomada, um creme, um gel, eu vou aplicar no local que eu quero ter ação. Então, esses fármacos, por essas vias, que são as vias tópicas, tá? A gente chama de tópico. Tópicos são as medicações, via tópica, são as medicações que são aplicadas no local de ação. Então, elas têm ação localizada. Eu vou precisar aplicar a medicação no local que eu quero ação. Já as medicações de ação sistêmica, o nome já está dizendo, sistêmico, né? Elas vão atuar ali sendo absorvidas de maneira integral pelo corpo. Então, eu vou precisar aí de uma absorção interna dessas medicações. Eu não vou aplicar aquela medicação no local. Vou dar um exemplo. Quando você toma um comprimido lá para dor de cabeça, você não vai pegar o comprimido, esfarelar e esfregar lá na cabeça para passar a dor. Vai, minha gente? Não, né? Vocês vão precisar fazer o quê? Tomar o comprimido, para aquele comprimido entrar no organismo, certo? Ser absorvido, ser metabolizado para depois ter sua ação. Então, é isso que a gente chama de fármacos de ação sistêmica. Eles vão precisar entrar de maneira interna mesmo no corpo para ter ação. E aí, esses medicamentos de ação sistêmica, eles se dividem em dois tipos de via. Tem as vias enterais, que é as que a gente vai ver hoje, mais algumas. E tem as parenterais, que são as que a gente vai ver lá no nosso próximo conteúdo. Então, quais são as vias enterais? As vias enterais, gente, são basicamente três: oral, sublingual e retal. São vias que têm relação com o trato gastrointestinal. Então, qualquer medicação que precise passar pelo trato gastrointestinal para ser absorvida, a gente chama de via enteral.
certo? Então, a oral ela vai se utilizar lá da boca. Então, vai estar presente lá no trato gastrointestinal. A boca é um dos componentes do nosso sistema digestivo, do nosso sistema gastrointestinal. Sublingual, abaixo da língua, também vai estar lá na boca. Então, por isso que a gente chama de enteral. E a retal é no fim do nosso sistema digestivo, do nosso trato gastrointestinal, né? A gente vai trabalhar a parte da anatomia e vocês vão entender que esse sistema gastrointestinal ele é formado desde lá da boca até o fim, até o reto. Então, essas 3 vias a gente considera enteral: oral, sublingual e retal. E são elas que a gente vai trabalhar hoje no nosso conteúdo. Além delas, nós vamos ver a transdérmica, outras vias, tá bom? Mas basicamente essas 3 são as mais importantes. Então, lembrem lá. As vias de ação sistêmica, elas podem ser enterais, que aí a gente vem a oral, sublingual e retal, ou elas podem ser parenterais, que são os injetáveis, que é o que a gente vai ver no nosso próximo conteúdo, não vai ser agora. Alguma dúvida, gente, aqui nessa divisão? Não, tudo ok. Não, professor. Beleza, então vamos à frente. Então abram aí, vocês já estão nos capítulos de vocês, eu fiz só essas divisões pra vocês entenderem. Agora eu quero que vocês abram no capítulo aí, na página 41, onde vai ter lá a via oral. Então vamos falar de via oral. Gente, quando a gente fala de via oral, ela é um tipo de via interal, como eu já falei. A via oral, gente, é a via mais feita. A maioria das medicações, elas vão por via oral. Acho que vocês já perceberam, né? Por quê, professora? Por que a maioria vai por via oral? Porque é uma via muito econômica, né? É muito fácil de produzir medicação para via oral. Por quê? Porque nós temos todo um sistema digestivo preparado para digerir, para absorver substâncias, que são os alimentos, e, consequentemente, eles também conseguem fazer isso com a medicação. Então, para que eu produza uma medicação que vai ser absorvida por via oral, né, economicamente é muito mais barato para a indústria farmacêutica, né? Além disso, é mais seguro, é mais acessível. Quase todas as pessoas conseguem fazer deglutição, engolir, né? Não é algo invasivo, eu não vou precisar furar você para fazer a medicação. Você vai apenas engolir, você vai apenas entrar em contato com essa medicação, com a mucosa da sua boca e vai engolir. Algumas medicações, a maioria delas, você nem sente o gosto, né? Principalmente se for em formas sólidas, comprimido, cápsulas. Você vai no máximo sentir um amarguinho ali, mas depois você engole e pronto, já foi. Então, essa via oral é a via mais utilizada no mundo para medicação, certo? E nós vamos entender como é que essa medicação, que é introduzida pela boca, ela vai passar no seu trato gastrointestinal e vai ser absorvida, tá? Então, lembrem-se disso. Se eu penso aí na via de administração número 1 para qualquer coisa, a mais fácil, a mais econômica, a mais acessível é via oral, certo? Por isso que é a mais feita. A maioria das medicações, elas são feitas por via oral. Então, lembrem dela. Quais são as contraindicações? Quando é que a gente não pode fazer medicação por via oral, gente? Num paciente que está desmaiado, que está em coma, que não tem consciência, que está inconsciente, eu não vou conseguir fazer nada pela boca. Porque para que o paciente faça a deglutição, para que ele consiga engolir aquela forma farmacêutica, eu vou precisar que ele esteja consciente, certo? Então, quando a gente perde a consciência, a gente perde a capacidade de deglutição. E aí, se eu boto aí alguma coisa por via oral na boca dessa pessoa que está lá inconsciente, ela pode se engasgar. A medicação, em vez de ir lá para o esôfago e estômago e ser absorvida, digerida, ela pode ir para a via respiratória. Então, ir parar lá no pulmão, por exemplo, já pensou, certo? E aí o paciente vai broncoaspirar. Vai ficar lá sem conseguir respirar porque tem algo lá, ó, tampando ou algum líquido que chegou no lugar errado. Então, por isso que a contraindicação para via oral é se a pessoa estiver dormindo, desmaiada ou desacordada. Não dá para fazer. Outra contraindicação por via oral, gente, é o quê? Vocês imaginam aí alguma coisa que eu não possa fazer por via oral quando o paciente está com alguma doença, alguma coisa? Alguém tem alguma sugestão aí? Vocês acham que se o paciente estiver, por exemplo, vomitando, dá para fazer por via oral? O que é que vocês acham? Não. Tem dificuldade, né? Então, o vômito persistente, não aquele vômito que a gente faz, vomita, né? Aí se recupera depois de
4, 3 horas, 2 horas, vomita novamente. Mas se o paciente tiver com vômitos incoercíveis, né? Então, vomita a cada 20 minutos, a cada meia hora, também compromete a via oral. Por quê? Porque a medicação não vai dar nem tempo de ser absorvida, de fazer ação, e a pessoa já vai colocar para fora. Então, um também dos fatores que impedem, que são contraindicados da via oral, é vômito, né? Então, são essas condições, basicamente só nessas situações, quando o paciente está lá desacordado ou quando está lá com algum episódio de vômito, que a gente contraindica a via oral. No resto, gente, pode fazer via oral, tá? Então, por isso que ela é tão conhecida, ela é a mais utilizada, é a mais feita, certo? E aí, por isso que eu botei aqui, ó, econômica, segura, contraindicada em que situações? Pacientes em condições de vômito, como a gente já comentou, e alguma também boa, isso aqui, ó, inconsciência, como eu já falei, perde a consciência, não dá para fazer. E isso aqui que eu não tinha comentado, mas vou comentar agora, que é a síndrome de absorção. Se o paciente tiver alguma doença que comprometa a absorção, né, intestinal, então, às vezes tem lá uma doença de Crohn, tem intestino irritável, intestino, né, com um processo inflamatório, isso pode comprometer a ação da medicação, ou a medicação por via oral pode fazer mal a esse paciente, né? A gente sabe, por exemplo, que medicações como os analgésicos, como medicações, se vocês não sabiam, que comecem a saber a partir de agora, então medicações para dor, né, os analgésicos e também anti-inflamatórios, eles são medicações que aumentam muito a chance do paciente desenvolver úlcera gástrica, gastrite. Por quê? Porque elas são medicações que vão irritar a parede estomacal, vão deixar o estômago mais ácido do que ele já é. E aí, por isso que aumenta o risco disso. Então, claro que com um paciente que já tem gastrite, né, que já tem alguma alteração péptica, já tem uma úlcera, tem que ter mais cuidado, tem que ter mais atenção quando se faz algo por via oral, certo? Mas no mais, a maioria das pessoas podem fazer por via oral. A absorção, gente, da via oral, vocês acham que é uma absorção rápida, lenta, meio termo? O que é que vocês acham? Comparado, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Comparado à aveia lá, absorve mais rápido como? Na veia ou por via oral? Na veia, professora. Na veia, gente, é mais rápido. Não é à toa que se eu chego lá no pronto-socorro, né? A medicação, ela geralmente é feita pela veia, por via endovenosa, para ter ação mais rápido. Se fosse por via oral, ainda ia demorar. A gente diz aí que a absorção da via oral, ela leva, dependendo do tipo de medicamento, de 20 a 30 minutos, certo? Então, não é tão rápido para fazer efeito, demora um pouquinho. Por que demora, prof? Vou mostrar agora, olha só. Gente, a medicação para fazer efeito por via oral, ela vai passar, ó, por vários locais, que é o que a gente chama do mecanismo de absorção, certo? Então, tem aí um esquemazinho no livro de vocês, na página 41, e tem esse meu esquema também, que eu vou tentar simplificar para mostrar para vocês. Mas é mais ou menos o que vocês têm aí no material, tá? Então, a gente vai receber a medicação pela boca. Da boca, essa medicação vai passar pelo esôfago e vai chegar até esse órgão aqui, bonitinho, que é o primeiro órgão que nós estamos vendo, parece uma mochilinha, que é qual? Qual órgão vocês acham que é esse, gente? Esse redondinho aí, o primeiro, de cima. Tô até com a setinha aqui. Nunca ninguém viu anatomicamente como é nosso sistema digestivo? É o estômago, isso aí? Estômago, exatamente. Então, a primeira parada das medicações que vão entrar por via oral é no estômago. Então, a medicação, ela vai passar desde a boca até o esôfago até chegar no estômago. Então, vai passar por todo o tubo digestivo, certo? No estômago, as medicações e qualquer substância, também os alimentos, seja o que for, vão encontrar um ambiente muito ácido. Para quem não sabe, o nosso estômago, ele é bastante ácido, certo? Essa acidez estomacal, ela é natural, porque é a partir dessa acidez que a gente vai conseguir digerir os alimentos.
Nós vamos falar mais sobre isso quando a gente estiver vendo a parte de anatomia, né? Mas agora o que eu queria que vocês focassem é que o medicamento ele vai parar no estômago e alguns medicamentos eles já vão ser absorvidos aí no estômago. Por isso que tem a palavrinha aí absorção em cima do estômago. Então, principalmente os comprimidos simples, né? Comprimidos que não são revestidos, eles já são absorvidos aí no estômago. Do estômago, eles vão para a corrente sanguínea e vão ser distribuídos aí para o corpo. Outras medicações, vocês lembram lá que a gente falou das cápsulas que são gastroresistentes, que vão passar lá no estômago sem serem liberadas e só vão ser absorvidas lá na parte inicial do intestino? Lembra que eu falei dos tipos de cápsulas? Das drágeas. Lembram? Bora, meu povo, acorda em pleno... Eu não tô muito lembrada. Sim, professor, eu Não, mas Pronto, quem não lembra, vamos lá. Primeiro, assistam os conteúdos de novo, quem não tá lembrando, minha gente, para relembrar aí. Mas eu falei de todos os tipos de forma farmacêutica. Eu falei que as cápsulas, em sua maioria, elas têm aquele revestimento ali que parece um plástico ao redor, não é à toa, tá? Elas estão ali por quê? Porque aquele revestimento vai tornar aquela medicação gastroresistente. Então, a medicação, ela vem, desce bonitinho, passa pelo estômago, lá ela não é liberada ainda, e aí quando chega no intestino, ela vai ser liberada. Se a medicação ela for ingerida sem aquela cápsulazinha ao redor, se eu abrir, derramar o pozinho, diluir na água e tomar, que é o que às vezes tem muita gente que faz, por que que é errado? Porque a medicação já vai chegar no estômago lá, exposta a essa acidez estomacal. Não vai ter mais a cápsulazinha para proteger ela. Isso vai fazer com que a medicação ou seja destruída antes de ser absorvida, ou essa medicação aumente a acidez desse estômago que já é ácido e provoque gastrite, provoque úlcera. Por isso que a gente sempre que tomar uma medicação de forma sólida, principalmente quando for uma cápsula, a gente tem que ingerir daquele jeitinho, não pode abrir, derramar pozinho, misturar não. Por quê? Porque muitas daquelas medicações, elas vão precisar passar por todo esse caminho aí, ó. Se ela tiver sem aquela cápsula envoltória, quando chega no estômago, ela já vai ser totalmente, às vezes, destruída pela acidez estomacal. Então, lembrem disso, o caminho aí que a medicação por via oral percorre é muito grande. Boca, esôfago, depois vai para o estômago, depois vai para o intestino. Algumas medicações são absorvidas no estômago, outras no intestino e até ir para a corrente sanguínea, que é o que está representado aí, ó, por esse vaso sanguíneo em vermelho, onde tem escrito distribuição. Então, toda medicação que é feita por via oral, ela não cai direto na corrente sanguínea. Ela primeiro vai para o tubo digestivo, aí nós vamos absorver essa medicação através do estômago e do intestino para depois ela cair na corrente sanguínea. É por isso que demora, gente. Porque para a medicação fazer efeito, ela vai ter que ir para a corrente sanguínea para chegar lá no seu local de ação. Você toma uma medicação para dor de cabeça, você quer que aquele medicamento, né, ele chegue logo lá no seu sistema nervoso para fazer ação para parar aquela dor, certo? Mas, quando eu tomo por via oral, não é automático, não vai direto para a corrente sanguínea. Primeiro vai passar pelo meu tubo digestivo, para que seja absorvido, para cair na corrente sanguínea para ser distribuído. Por isso que demora. Por isso que quando eu falo aí da medicação que faz por via oral, a ação dela não é instantânea. É aos poucos. É de 20 a 30 minutos para ela começar a fazer ação. Ficou entendido isso, meu povo? Da via oral? sim, sim. Xim. Pois pronto, vamos em frente. Outra via, né? E aí vocês vão encontrar ela aí na próxima página. Na página 42, é a via sublingual. Essa aqui, meu povo, é muito interessante. Vocês já viram alguma medicação feita debaixo da língua? Se sim, qual medicamento? Não precisa ser um medicamento, mas a pessoa tomou lá a medicação debaixo da língua para quê? Em que situação vocês já viram isso? Pressão, professora. Pressão. Na situação da pressão alta. Quem falou aí que eu não consegui ver? Andréia. Foi? Maria França. Maria França.
Pronto, gente, realmente é verdade, né? Acho que vocês já perceberam em alguma situação, ou se alguém já foi ao pronto-socorro com a mãe, com a avó, que tá lá com algum problema de pressão, ou já foi mesmo com a pressão alta, já viu que bota debaixo da língua o comprimido, né? Uma das situações é essa. Quando a pressão tá muito alta, a gente pode fazer comprimido sublingual, tá lá escrito na caixinha que aquele comprimido ele é sublingual para ser feito abaixo da língua. Por quê? É uma coisa que eu acho, não sei se vocês já pararam para pensar o porquê. Por que eu não faço ali por via oral? Peço para a pessoa engolir, peço para a pessoa botar, em vez de engolir, debaixo da língua. Porque abaixo da língua, a absorção é mais rápida do que se for por via oral. Vocês sabiam disso? Não é incrível? Não. Pois é, gente, abaixo da nossa língua, vou aqui levantar a minha para vocês verem, tá? Nessa região que eu mostrei para vocês, a gente tem um pequeno espaço onde tem como se fosse uma mucosa meio esponjosa que vai absorver a substância que vai estar naquele comprimido, ou seja, o comprimido vai começar a se desmanchar e através da ação da saliva também, né, que ajuda que ele desmanche, e aí a gente vai ter a absorção nessa região abaixo da língua daquela substância. Em vez da substância ir lá para o tubo digestivo, o esôfago, o estômago, o intestino para ser distribuída, abaixo da língua ela já cai direto na corrente sanguínea. Olha que incrível. Então, estudando-se a anatomia, o corpo humano, se descobriu que a gente tem uma comunicação abaixo da língua direto com a corrente sanguínea. Então, a ação de uma medicação por via sublingual, vocês acham que é mais rápido ou mais lento do que por via oral? Mais rápido. Muito mais rápido, né? Por quê? Porque já vai cair direto na corrente sanguínea. A gente viu que na via oral ainda vai lá para o esôfago, o estômago, vai demorar um pouco. Mas por via sublingual é muito mais rápido. Então, por isso que eu queria chamar a atenção para essa via. De todas as vias enterais, a que tem a absorção mais rápida é a sublingual. Ela tem uma absorção bem rápida, porque cai direto na corrente sanguínea. Então, numa situação de urgência, que eu quero que a pressão baixe logo, a pessoa tá com ali um pico pressórico, já tem hipertensão, já tem pressão alta. Quando eu faço lá por via sublingual, a pressão vai baixar muito mais rápido do que se eu fizer por via oral. Então, por isso que ela é uma via que é utilizada. Muito mesmo. Principalmente nessas situações. Mas vejam bem, eu não estou dizendo aqui, então agora para passar minha dor de cabeça eu vou pegar o paracetamol e vou botar debaixo da língua, porque eu sei que a absorção vai ser mais rápida. Não, porque aquele paracetamol, ele tá escrito lá na sua caixinha, na sua bula, que ele deve ser feito por via oral, tá? Então, por que eu quero falar isso? Porque não é Eu já ia fazer isso. Olha aí, tá vendo? Não é porque todo comprimido, não é todo comprimido que vai por via sublingual. Tem que vir da fabricação, ou seja, a indústria farmacêutica que produz aquela medicação tem que dizer para você lá na caixinha, na bula, que ele pode ser feito por via sublingual, tá? Se não for por via sublingual, não vai adiantar nada você botar debaixo da língua. Você só vai sentir uma sensação de ou ardor, ou queimação, ou pior, ficar amargando, né? Por quê? Porque a medicação não foi feita, preparada para ser absorvida aqui na nossa mucosa bucal. Ela só vai ser liberada, só vai ter ação lá na mucosa intestinal ou na mucosa gástrica. Então, não adianta pegar qualquer comprimido e botar por via sublingual achando que a ação vai ser mais rápida, certo? São coisas diferentes. A ação ela vai ser mais rápida se eu tiver um comprimido que seja de ação sublingual comparado ao mesmo comprimido que também vá por via oral. Então, eu vou dar um exemplo. Na pressão, existe o captopril, que é uma medicação para pressão, que tem lá o comprimido por via oral e tem o por via sublingual. Dos dois, qual é o que tem ação mais rápido? Com certeza, o por via sublingual, certo? Ganha, de rapidez 10-0 da via oral, por causa disso. Porque quando eu faço por via sublingual, a ação é mais rápida. Mas tem desvantagem, gente, tá? Não consegue absorver uma quantidade grande de medicação por via sublingual, né? Porque a comunicação, o espaço é muito pouco. Então, não consigo lá fazer medicação em grande quantidade por via sublingual. Outra coisa também, às vezes a pessoa, de tanto fazer
comprimido sublingual pode começar a ferir abaixo da língua, a mucosa, de tanto fazer comprimido por essa via, tá? E aí acabar desenvolvendo afta, né? Fica dolorido. Então, muitas vezes tem esses efeitos colaterais, tá? Mas para vocês saberem que geralmente a via sublingual ela é escolhida para situações de urgência, quando eu quero ação mais rápido do que a via oral, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat. Pronto, botaram aqui anotado. Show. Então, vamos aqui voltando. Então, resumindo o que eu falei sobre a via sublingual. Vantagem. A vantagem é que a gente vai ter uma ação, ó, botei aqui grifado, absorção bem rápida, tem uma grande irrigação sanguínea, tem grandes vasos, então vou conseguir ter uma absorção rápida, porque a medicação vai direto na corrente sanguínea, né? Tem uma área de superfície pequena, mas como tem vascularização, essa medicação vai ser absorvida bem mais rápido. Não vai precisar passar pelo estômago, né? Então, vai proteger o fármaco do metabolismo lá hepático e da acidez do estômago, porque não vai precisar passar pela via gástrica. Não vai passar por nada disso, já vai cair na corrente sanguínea. Mas suas limitações e desvantagens são: pode irritar a mucosa abaixo da língua, então pode ficar irritado, né? E se for uma substância de gosto desagradável, quando o paciente botar debaixo da língua para esperar absorver, vai sentir o gosto ruim, né? Vai incomodar aquilo ali, tá? Então, a via sublingual, apesar de ser muito boa e ter ação rápida, tem essas desvantagens. Quais são as medicações que eu faço, gente, por via sublingual? Primeiro, lembrando que o comprimido tem que ser por via sublingual. Então, o laboratório que produzir ele tem que me dizer que ele tem absorção por via sublingual. Mas aqui eu posso fazer, né? Existem medicações por via sublingual, como antianginosos, que são medicações lá para dor do infarto, antihipertensivos, que são as medicações para baixar a pressão, como aí nossa colega falou, o exemplo. Existem alguns analgésicos que também tem comprimido sublingual, e aí para passar a dor é muito mais efetivo, tá? Então tem que ser para via sublingual, não é aquele comprimido de via oral que eu vou botar debaixo da língua. Tem que vir lá da indústria farmacêutica definido que aquele ali é por via sublingual. Professora? Oi, meu amor. É por causa que paralisou na hora que a senhora estava explicando essa parte. Onde foi que parou? Diga aí. Até a parte das limitações, entendeu? Da dor do infarto, Pronto, do remédio aí. vou falar, certo. Pronto, então as medicações que vão por via sublingual são comprimidos que são feitos por via sublingual, como por exemplo, para a dor do infarto, né? Então, a dor lá que a gente chama de angina, dor no peito. Existem medicações que são chamadas de antianginosos, que vão ter sua ação diminuindo a dor na hora do episódio do infarto. Então, essas medicações, elas são por via sublingual, você vai pedir lá para o paciente botar por via sublingual. Os antihipertensivos, né, como falei aqui, o captopril, a nossa colega até deu exemplo, e alguns analgésicos que também podem vir por via sublingual. Mas, claro, não é aquela medicação que você tomava por via oral que você vai botar por via sublingual, não. Tem que ser um comprimido para via sublingual, específico para aquilo. Vamos para a via retal agora, gente. Via retal é um problema, porque muita gente acha uma via muito incômoda, né? É realmente um pouco constrangedora, mas é uma via que é bastante utilizada em algumas situações específicas, tá? Então, via retal, basicamente, a gente faz o quê? A gente faz supositório, que é um tipo de cápsula, tá? É uma cápsula específica para ser feita por via retal. A gente até viu em outro encontro, em outro conteúdo. Claro que o uso ele é esporádico, não é sempre, porque não tem como utilizar a via retal sempre. Imagine que incômodo, toda vez que você for tomar uma medicação, bora lá, vira o bumbum, né? Constrangedor demais. Então, para evitar esses constrangimentos, até em pronto-socorro e tudo mais, porque eu ia precisar ter uma privacidade bem maior, a via retal não é tão utilizada. Tem sua absorção um pouco irregular, né? Não tem uma absorção assim tão perfeita como via oral ou via sublingual. E, claro, pode variar de acordo com a quantidade de fezes que tenha na ampola retal. Então, a absorção de uma pessoa que está lá com a constipação, tem muitas fezes, pode ser mais lenta daquela medicação. Por quê? Porque as fezes vão atrapalhar ali
aquele tratamento local, aquela absorção local, certo? Quais são as situações, então, que a gente faz a indicação de medicação por via retal? Em situações de vômito, que a pessoa não vai conseguir engolir nada, né? Porque tá vomitando. Se eu não consigo pegar uma veia também, às vezes a pessoa tá tão desidratada que não consegue pegar a veia. Então, pode ser utilizada a via retal. Em crises convulsivas, gente, que eu não vou conseguir fazer nada por via oral, o paciente tá convulsionando, então vai ser muito difícil, impossível, né? Ele engolir alguma coisa, porque ele tá inconsciente, tá se debatendo. Veia, não vou conseguir pegar uma veia ali com muita facilidade, nem fazer uma medicação lá no músculo, vai ser muito mais difícil, porque ele tá lá se debatendo. Então, a gente pode fazer, sim, um supositório por via retal de medicação para diminuir a convulsão, para parar a convulsão. Em algumas situações em que o paciente fez alguma cirurgia do trato gastrointestinal, né? Que aí vai precisar de medicação lá no reto, uma cirurgia de hemorroida, uma cirurgia de retirada de pólipo, também vai precisar fazer a aplicação de medicação na via retal. E numa situação de desidratação, que impeça, como eu já falei, puncionar uma veia ou fazer alguma coisa por via oral, que a pessoa está vomitando, eu também posso usar a via retal, tá? Mas não é tão utilizada não, tá? Eu queria já deixar claro isso. Beleza, gente? Vocês entenderam até agora essas 3 vias que a gente falou, né? Essas vias que a gente falou foram as vias enterais, tá bom? Ok, belezinha? Ok. Vamos seguindo. Então, ainda temos aqui 3 vias pra gente conversar. Na verdade, 4 vias ainda, mas são mais rápidas pra gente entender aqui a sua ação. Próxima via é uma via muito polêmica. Muita gente não acredita na sua eficácia, que é a via transdérmica, gente, que é a pele. Então, se descobriu que através da pele a gente tem poros na pele, né? Nós temos locais lá, orifícios invisíveis na pele, em que a gente pode sim ter absorção de medicamento. Não é à toa que eu posso passar um gel, né, um creme lá, espalhar e aquela medicação vai ser absorvida pela minha pele. E com isso criou-se medicações em formas de adesivos, olha que interessante, onde aquela medicação vai ficar lá pregada na pele do paciente e vai ser absorvida ali aos poucos, de acordo com o local da pele em que foi botada, e vai ter sua ação como se o paciente estivesse tomando por via oral. Alguém já viu alguma medicação, alguma pessoa usando um adesivo assim de medicação? Não, né? Acho que não. Mas assim, as meninas, por exemplo, que estão aqui no grupo, é importante dizer que existe anticoncepcional de adesivo, né? Então, em vez de você tomar lá a cápsula todo dia, a pílula todos os dias, ou fazer a injeção, né? Existe, claro, não é todo mundo que vamos supor assim, que tem a indicação de usar o anticoncepcional por via transdérmica, mas existem adesivos anticoncepcionais, certo? Em que a mulher ela vai se utilizar ali daquele adesivo por um certo período de tempo, e enquanto ela tiver com adesivo, ela está protegida de uma gravidez indesejada, por exemplo. Sabiam disso, gente, ou não? Nunca ninguém ouviu falar. Eu ouvi falar, professora, mas não creio nisso não, não é fé não. Era esta polêmica que eu queria. Não acredito, professora. Gente, mas é real oficial, sabia? Eu queria trazer isso aqui. É muito importante que vocês, como os futuros profissionais da área da saúde, saibam que é verdade mesmo, tá? A pele ela tem uma capacidade de absorção, principalmente de absorção de hormônios, como são os anticoncepcionais. Então, eu posso sim me utilizar por via intradérmica na pele. O adesivo, ele é pequenininho, não é grande. Quem nunca viu, depois pode pesquisar e ver. Mas ele é, assim, um quadradinho, tá? E aí eu faço a aplicação de preferência em locais em que não soe muito no corpo e que não tenham pelos, tá? Então, pode ser nas costas, aqui no braço, pode ser na barriga. Então, naquele local, aquele adesivo vai ficar lá pregado e aos poucos a medicação ela vai sendo absorvida pela pele. A eficácia. Opa, tem alguém aqui falando.
Eduardo botou paralisou de novo. Aonde foi que paralisou? Em que eu tava falando o quê? Pode falar aí que eu repito. Gente, vocês estão me escutando aí? Tava falando aí sobre essa polêmica, que as pessoas não acreditam e tudo mais. Tá. Então, as pessoas não acreditam porque não sabem que a pele também é um órgão. A pele não é só uma superfície, também é um órgão. E aí a pele tem uma afinidade maior para absorver principalmente hormônios. E o anticoncepcional é uma medicação feita de hormônio. Então, a absorção através da pele, ela é feita. O adesivo, geralmente desse tamanho assim, é colocado em locais em que não tenham tantos pelos. Nem também tenham um local que soe muito. Então, pode ser no braço, nas costas, na barriga, né? E aí, aquele adesivo vai ficar um período de tempo. E aquele tempo que o adesivo vai ficar ali, a medicação ela vai sendo absorvida aos poucos e tem sua eficácia, certo? A eficácia do adesivo, gente, é alta, certo? Não é mais alta do que, por exemplo, o uso da camisinha, que é um método de barreira, né? O uso do anticoncepcional em si, do oral ou da injeção, certo? Mas é quase a mesma eficácia desses métodos. Então, é bem seguro. Não é indicado para todas as pessoas, não existe no SUS, não dá de graça, tá bom? É realmente um método que a gente tem que comprar e geralmente é indicado para aquela mulher que tem muito enjoo, que passa mal tomando o comprimido, passa mal fazendo a injeção, enjoa bastante, não se deu, né? O organismo não se adapta. E aí pode usar a opção do adesivo transdérmico para fazer o uso da medicação do anticoncepcional. Muito interessante, né? Outra medicação que pode ser feito por via intradérmica, que isso é bem novo agora, é para o tratamento de parar de fumar. Então, esse aí tem no SUS, tá? Alguns postos de saúde tem grupos de pessoas que querem parar de fumar em alguns locais. E aí se tem um adesivo de nicotina que nesse adesivo, você prega lá no braço, em algum local, e nesse adesivo tem exatamente a substância, a nicotina, que aquele paciente é dependente. Então, ele vai deixar de fumar, por quê? Porque você vai deixar com que ele pare, né, o cigarro, ó, o senhor não vai fumar mais, o senhor vai parar de comprar cigarro, não vai botar mais nenhum cigarro na boca, e aí eu vou pregar aquele adesivo, e a partir dali, daquele adesivo, ele não vai mais receber a nicotina pelo cigarro, então o cérebro dele vai sentir abstinência, só que a nicotina que está no adesivo vai cair na corrente sanguínea dele, e aí o cérebro dele vai entender que ele está fumando, só que ele não está fumando, ele está recebendo nicotina de outro canto, é daquele adesivo. E aos poucos ele vai deixando o hábito de fumar. Já ouviram falar desse tratamento? Esse aí eu já Não, ouvi. professor. Não ouviram. Eduardo já ouviu, Freire falou que não. Mas é um tipo, gente, de tratamento para parar de fumar que está sendo implantado aqui no Brasil, ainda é novo. Deixa eu pegar aqui, eu tenho até uma caixinha aqui, bem rapidinho. Ó. Estão conseguindo ver aqui a caixinha? Sim, professora. Pronto, essa é uma caixinha de nicotina, é pelo SUS, é gratuita. Vou abrir aqui para vocês verem, tá? Ó, vem vários, vem 5. Aqui é um bichinho do adesivo. Vou abrir um para vocês verem dentro como é. E aí, nos locais que tem esse programa pelo SUS, o paciente que tem o desejo de parar de fumar, ele precisa ter o desejo, ele vai receber a caixinha e aí a gente vai distribuir, vai pedir para ele aplicar o adesivo em alguma região, geralmente faz no braço, tem até aqui na foto, ó. Estão vendo aqui na foto, essa foto aí que eu tô projetando? Sim? Sim, professora. Sim, professora. O SUS dá de graça esse remédio? De grátis, para quem quer parar de fumar. Não é todo local que tem, tá? Não é todo local que tem, mas tem nos locais que tem, é gratuito. Ó, abri aqui, ó.
Estão vendo? É redondinho. É um adesivo. Você retira do plásticozinho, tá? E aí você prega na parte do corpo. Claro, aqui não, tá? É mais indicado fazer aqui no braço, pode fazer aqui nas costas. E aí você vai ficar aí o tempo necessário para o tratamento e vai trocando o adesivo, tá? E aí o paciente ele vai receber essa substância, o corpo ele vai começar a receber a nicotina por outro modo. Engana, é como se estivesse enganando o cérebro. Aí o cérebro, que é dependente da nicotina, do cigarro, né? Ele é dependente daquela substância. Ele não vai mais achar que o paciente está sem fumar, porque está recebendo a nicotina de outro meio aqui. Não é interessante isso? Muito, muito. Pois é, gente. A indústria farmacêutica é um mundo aí, medicamento tem de todos os tipos. Aí ele recebe, ó, a caixinha e aí vem com 5 adesivos que ele vai trocando mais ou menos a cada uma semana, 15 dias, dependendo do tipo de tratamento que ele tá fazendo. E claro, se tiver no local, tá? Mas tem muito até interior que tem essa cobertura desses tratamentos para tabagismo, para cessar o tabagismo. Então, acreditem na via transdérmica, viu? É de verdade. Pode fazer lá tratamento com anticoncepcionais, pode fazer uso da nicotina para parar de fumar, certo? Então, tem absorção sim através da pele. É uma absorção lenta, mas que tem um efeito sistêmico sim. E aí, a única observação é que se você estiver lá trabalhando um dia numa farmácia ou em algum local, uma farmácia hospitalar, num posto, ou até como cuidador, se o paciente estiver utilizando alguma medicação por via transdérmica com adesivo, tem que colocar no local que não tenha muito pelo, certo? Porque o pelo ele pode interferir na ação da medicação. Beleza, gente? Beleza, professora. Show! E aí, pra gente ir seguindo, vamos falar sobre a via inalatória. Gente, a via inalatória é uma via de administração, principalmente para a parte respiratória, né? Porque eu vou inalar aquelas substâncias. Então, é a via que a gente faz a nebulização, é a via que a gente faz lá uma bombinha para o pessoal que é asmático, que faz algum spray nasal, certo? A inalação, ela é indicada em situações em que o paciente geralmente tem algum comprometimento pulmonar, ou tá cansado, ou tá com alguma secreção. E aí a gente se utiliza, né, deixa eu só... André, eu vou só lhe desativar, que tá uma obra aí, e a gente tá escutando aqui a obra todinha. Pronto. Então, a via inalatória, ela é indicada para situações como vocês já sabem, a nebulização, né? Tem uma ação rápida. Então, a ação ela é muito rápida. Assim que o paciente faz a inalação, aquele gásinho, né? Que você vai ingerir, o vapor ali que é produzido através do nebulizador ou através de uma bombinha de ar que você faz lá a medicação, rapidamente chega na via respiratória, chega na árvore pulmonar e já é absorvido. Então, é uma via de fácil acesso, uma via rápida, de absorção rápida e que é muito importante para situações de comprometimento pulmonar. Asma, bronquite, cansaço, né? Aí a gente tá falando do coronavírus também, essa situação que nós estamos passando. A via inalatória é muito importante para essa patologia, né? Os pacientes, eles costumam ficar dispneicos, cansados, com falta de ar. E aí, uma das vias que a gente pode fazer medicação para melhorar isso é a via respiratória, a via inalatória, certo? Então, é para vocês conhecerem aí a via inalatória. Eu tanto posso fazer com o auxílio de um nebulizador, né, de um aparelho de nebulização, como também existem medicações, aquelas gotinhas lá para o nariz entupido, quem nunca não usou aí, né? Ou lavar o nariz com soro fisiológico, ou paciente que tem asma, que precisa usar o Aerolim, medicações que a gente vai conhecer mais à frente, que vão precisar fazer uso com essas bombinhas. A via ocular, também o nome já está dizendo, é bem tranquila, geralmente a via em que eu faço a aplicação local, certo? Então, essa é uma via local, uma via tópica, onde eu vou aplicar lá a medicação no local da ação. Então, se é via ocular, vou aplicar no olho, né?
lá na região do olho. Então, eu faço aqui os colírios. E aí tem colírio para tudo que é coisa, né? Não é que todos os colírios servem para a mesma coisa. Tem colírio que tem antibiótico, tem colírio que é anestésico, antifúngico, vai depender do que você tem. Então, numa conjuntivite bacteriana, geralmente o médico, né, vai prescrever um antibiótico ali no colírio. O colírio vai ter antibiótico. Já se é só porque você usa lente, irrita, ele vai só passar um colírio ali lubrificante para ajudar lá a lubrificar o olho, a limpar o olho, tá? Então, cada colírio também tem sua ação. Não achem que o colírio, por ser colírio, serve para qualquer coisa do olho, não, certo? É a mesma lógica lá dos cremes e das pomadas que eu expliquei para vocês, que às vezes a gente quer generalizar e não dá certo. Então, são medicamentos que devem ser aplicados no local, no olho, e também é importante dizer que existem algumas pomadas oftalmológicas, tá? Não existe só colírio, não. Tem alguns semissólidos, pomadas oculares que podem ser feitas. Beleza, gente? Entenderam isso aqui? Entendemos, professora. Vamos falar, então, para a via nasal, para a gente finalizar, né? A via intranasal, às vezes a gente confunde um pouquinho. A intranasal, gente, é uma via de ação local. Aqui, a inalatória é quando a gente inala uma substância, ela vai entrar pelo nariz, mas ela vai descer lá para a parte pulmonar. Ela vai ter ação lá no pulmão. Então, é um broncodilatador, o paciente está cansado, precisa, né, o pulmão precisa, os brônquios estão lá fechados, aí você toma lá uma medicação que vai dilatar a parte brônquica, o paciente volta a respirar melhor. Via nasal, não deixa de ser uma inalação, também é uma inalação, mas a intranasal, geralmente, eu faço ali medicações que vão ter ação local. Então, as medicações aí, como eu falei, para quem tem o nariz entupido, né, aquelas gotinhas que a gente pinga lá, no local de ação. Então, eu pingo lá porque meu nariz está entupido. Como é que aqueles medicamentos eles agem, gente? Eles vão ter uma ação vasoconstrictora, né? Então, é como se a região nasal tivesse ali toda com edema, com inchaço, certo? Por causa de uma gripe, de uma rinite, seja o que o paciente tenha, o que você tenha. E quando eu utilizo aquela gotinha ela vai como se fizesse desinchar aquela região. Então, ela vai vasoconstrictir, né? Vaso de vaso, constricção é de diminuir aquele local. Então, o que estava inchado desincha. E aí, o paciente volta a respirar melhor, certo? Claro, gente, que isso não vou voltar aqui para vocês me verem, isso não é tratamento para rinite, para sinusite. Você tem que tratar por trás o que está causando. Se é uma bactéria, se é porque você é alérgico. Aquelas gotinhas que a gente pinga, ali é somente uma ação local, certo? Não vai ter uma ação ali para melhorar a doença. É só para aliviar aquele sintoma, para aliviar o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. Mas não vai ter uma ação sistêmica de melhorar a rinite. Se você não tratar a rinite, né, com medicação de ação sistêmica, não vai melhorar, mas tem ação local, tá? Beleza? Então, essa via intranasal é só para essa ação local. Gente, então, era isso, certo? Essas são as primeiras vias que a gente viu. Então, nós vimos as vias enterais, que são a oral, sublingual e retal. E nós vimos outras vias também, transdérmica, intranasal, inalatória e ocular, certo? Então, essas foram as vias que a gente viu hoje. Ficou alguma dúvida nessas vias? Não, professora, nenhuma. Show! Até agora não. Até agora não, né? Beleza, então, como vocês já sabem como funciona, vocês vão fazer o exercício. Trouxe uma questão aqui pra gente responder agora, que vai ter lá no questionário. Bora lá. A administração correta de medicamentos é muito importante para que essa medicação ela tenha eficácia muito boa, correta. Então, dentre as vias de administração enterais, qual via tem a absorção mais rápida? Letra A, Sublingual. retal, B, sublingual, C, oral, D, endovenosa. D. Uma falou D, outra falou D, sublingual. D endovenosa. D, É a endovenosa. D, professora. Tem uma pegadinha aqui que vocês não perceberam. Eu estou perguntando entre as enterais. Eu não falei de todas as vias. Vou voltar aqui para vocês entenderem qual foi a pegadinha.
Olha aí as questões como a gente pega. Lembra que eu fiz essa divisão que eu disse que podem ser interais ou parenterais? Lembram? Sim. Sim, professora. Pronto, meu povo. Então, a endovenosa, ela entra aqui como parenteral. E lá eu tô perguntando só entre as enterais. A pegadinha é essa. Então, para quem não estava atento, as enterais são 3. Então, é a oral, sublingual e retal. E das 3, a mais rápida é a sublingual. Sublingual. Muito bem. Agora, de maneira geral, vocês estão corretos. Se eu estivesse perguntando, de maneira geral, qual é a via mais rápida? Aí, realmente, a via endovenosa é a mais rápida, de maneira geral. Mas se eu perguntar só das enterais, eu só estou me referindo a 3. Oral, sublingual e retal. Entenderam, gente? Sim. Sim. Por pronto. Então, no nosso próximo conteúdo, a gente vai ver essas vias, então. Vamos ver as vias parenterais, as injetáveis. Então, nós vamos conhecer a intradérmica, a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa ou endovenosa, que a gente pode chamar da mesma forma. Show, meu povo! Show! Gente, obrigada pela atenção, tá? Mais um sábado, 3 da tarde. Foi top, maravilhoso. A gente se encontra no nosso próximo encontro. Gostaram de hoje? Foi legal? Show de bola! Adorei. Gostei muito. Muita coisa professora. nova, né? Muito conhecimento novo. Pois é. Verdade. Show! Então, gente, beijo. As meninas vão mandar a gravação pro grupo, acho que segunda, porque pelo horário elas já estão fora do expediente, e mandam junto com isso o exercício, tá bom? Tá bom, professor, um cheiro. Outro, tchau! Tchau, até sábado.